Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus pelas misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como vocês estão, irmão? Tudo bem? Graças a Deus, espero que sim. Vamos meditar hoje no livro de Atos, capítulo 16, a partir do versículo 23. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Glórias a Deus. Meus irmãos, aqui está falando da passagem de Paulo e Silas no livro de Atos, em que eles foram bastante usados por Deus, né? E aí curou uma jovem que era adivinha. E aí os seus empresários, né? Quando viram que iam perder o lucro daquela adivinhadora, pegaram Paulo e Silas junto com a multidão e espancaram eles, bateram. E eles acabaram sendo presos, né? E na prisão, eles foram, como aqui está falando a passagem que eu li, né? Foram presos no cárcere interior, foram presos os pés, nos troncos, mas a dificuldade que eles passaram, a luta, os perrengues que eles passaram, não impediram eles de louvarem, de orar, mesmo em meio à luta, em meio à dificuldade, em meio a uma tempestade, em meio a uma paralisia, uma prisão, um cárcere que eles passaram, em meio a tanta gente que está presa no seu interior, está presa com seus problemas do passado, está presa com suas lutas, com suas dificuldades e não vê uma visão de uma melhora, mas elas ficam ali presas, como se estivessem presas mesmo no cárcere. A vida dela não sai do lugar, fica travada. Mas Paulo e Silas ali deram um exemplo de que, mesmo na prisão, eles oraram à meia-noite e cantaram hinos. Então louvaram ao Senhor e oravam. E à meia-noite era o horário que eles estavam ali orando. E o nosso Deus respondeu às orações, trazendo um grande terremoto, sacudindo o alicerce daquela prisão. Aleluia, louvado seja Deus. E todas as portas se abriram e soltaram-se todas as cadeias, tudo que estava travado, tudo que estava parado, paralisado, tudo que estava preso. Na mesma hora foram quebradas as cadeias, foram quebrados os grilhões, foram abertas as portas. Então, irmão e irmã,
Eu não sei qual a sua dificuldade hoje, qual a sua paralisia, em qual prisão você se encontra, se é na sua prisão da sua mente, se é na prisão em que você está pensando no passado e não vai para frente, na prisão interior. Eu não sei, mas ore e cante louvor a Deus. Ore a Ele, cante louvor e aguarde que Ele vai responder, assim como Ele respondeu aos irmãos Paulo e Silas. O nosso Deus continua sendo fiel, o nosso Deus continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele vai responder às suas orações, ao seu louvor, e as cadeias vão cair, as prisões vão cair. Nada vai poder resistir ao poder do nosso Deus, ao terremoto que Deus vai mandar, que vai sacudir o alicerce, vai abalar as estruturas de qualquer prisão, de qualquer paralisia, de qualquer tempestade que você estiver passando ou eu estiver passando. O nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus responde às orações, responde às súplicas e o clamor do teu povo. Ele continua sendo o mesmo, ele não mudou. Então que você nessa manhã louve a Deus, ore a Deus, e Ele vai responder a sua oração. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nesse dia, nessa manhã, e que Deus responda a sua oração com um terremoto, estremecendo e abalando as estruturas do que você estiver passando. As portas vão se abrir, as cadeias vão ser quebradas, os grilhões serão quebrados. Nada suportará o poder do nosso Deus, que é poderoso, que é o Criador do céu e da terra, e que nada vai resistir ao seu agir, porque a tua palavra diz que agindo Deus, quem impedirá? Nada pode impedir o agir do nosso Deus, que continua sendo fiel. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pai, Tu és fiel, Pai, Tu és poderoso, Pai. Eu não sei qual é a dificuldade, qual é a prisão que o irmão ou a irmã estão passando, quais são as aflições, mas o Senhor sabe, e o Senhor sabe que quando ele orar, quando ele louvar, quando ela orar e quando ela louvar, o Senhor irá responder. O Senhor irá responder com um terremoto. O Senhor irá sacudir os alicerces dessa prisão, dessa cadeia, dessa paralisia, e todas as portas se abrirão. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar a vida do irmão e da irmã, e a minha também, a minha casa, a minha família, a nossa saúde, Deus. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, que o Senhor nos fortaleça nesse dia, que o Senhor nos dê um dia de vitória, um dia de bênção, um dia em que os alicerces foram todos abalados, foram todos sacudidos pelo teu poder, e nada resistiu ao teu poder, de tão sobremaneira que o Senhor respondeu. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê um dia abençoado. Irmão e irmã, que você possa curtir, compartilhar essa oração, que você venha se inscrever no canal, que tem oração toda manhã para você. Que Deus te abençoe. Um dia maravilhoso na presença do Senhor. Glória a Deus.